Bom, vamos lá. Primeira aula aqui, polímeros plásticos e misturas. Vamos lá. Bom, primeiro vamos começar com um breve histórico da ciência de polímeros. Obviamente não é um histórico exaustivo, é só alguns fatos que eu selecionei, mas que eu acho que compõem um bom recorte da ciência por trás da história dos polímeros e de alguns fatos curiosos. Bom, primeiro, Carothers. Carothers foi um cara bastante polêmico, bastante lembrado, um cara genial, e ele descobriu o polímero, e essa foi a primeira definição de polímero, que é uma estrutura que pode ser representada por, deixa eu colocar um laserzinho aqui, por RRRR, onde R são radicais, que em geral não são capazes de existência independente. Se vocês lembram do colégio, a polímero é aquele material que é feito de monômeros. O monômero seria o R. Então, em 1929, esse artigo foi publicado, obviamente foi descoberto um pouco antes, e esse polímero, que é uma estrutura química baseada em estruturas repetitivas, que são os monômeros, como eu disse, eu achei por bem colocar aqui, já de cara, a diferença entre polímero e plástico. E quando eu vou conversar com alguém que nessa área de pesquisa em microplásticos e alguém que não é da área, a primeira pergunta sempre é, pô, mas por que polímero é diferente de plástico? Qual é a diferença? Bom, polímero é todo material que quimicamente recebe abraça muito bem essa definição de que é uma estrutura muito grande, com propriedades específicas, que a gente vai ver, transição fita, cristalinidade, essas coisas são específicas de polímeros, cristalinidade não é para todos, mas transição vítrea é, e aí, e é feito de monômeros. Às vezes não é um monômero só, às vezes é mais de um monômero, mas tem que ter uma unidade repetitiva que vai se repetir por pelo menos um trecho dessa cadeia muito grande. Então isso é um polímero. Não importa o estado em que ele esteja. Agora, se ele está no estado sólido, ele é um plástico, porque plástico é tudo aquilo que pode ser moldado ou modelado. E o exemplo é cirurgia plástica. Então, cirurgia plástica é uma cirurgia para moldar uma parte do seu corpo. E um exemplo que eu gosto muito, na minha aula de Química Geral, eu gosto muito de falar de comida. Vocês vão ver nessa aula também falo de comida. O amido, que é responsável pela maior viscosidade da sopa que a gente come, que a gente faz em casa, esse amido é um polímero natural. E quando ele está na sopa dissolvida em água, ele não é um plástico. Agora, se você extrai esse amido, dá um formato a ele, ele vira uma peça, vira uma sacola plástica biodegradável, esse amido ele é um plástico, ok? Então, todo polímero pode ser todo plástico é um polímero, nem todo polímero é um plástico, ok? Seguimos. Duas definições, que também são dois termos que o pessoal que trabalha que não trabalha com polímero, às vezes pode não estar familiarizado. Então, blenda. Blenda, opa, tá aqui. Blenda é quando você tem uma mistura de dois ou mais polímeros que a gente usa, por exemplo, poliestireno de alto impacto e ABS são dois polímeros que a gente costuma misturar para fazer peças de eletroeletrônicos. Porque eu tenho boas propriedades ao toque e boas propriedades mecânicas. Então eu obtenho isso misturando os dois, porque são propriedades dessa blenda que vão ser intermediárias a esses dois polímeros. Então o blend é um material bem legal, porque no fim das contas fica muito mais barato você fazer uma blenda do que desenvolver um polímero novo. Do ponto de vista ambiental, não é bom. A blenda não é um bom material. Por quê? Porque é muito difícil reciclar. Quando você mistura materiais, você passa a ter dificuldade para reprocessar esse material, porque também você tem que prestar atenção na temperatura de um material para processamento, às vezes ela é muito alta para processar o outro. A rigor, as blendas foram sendo desenvolvidas porque não havia essa preocupação com a reciclagem ou reaproveitamento. Há blendas que podem ser recicladas, sim, isso é possível.
mas não é uma regra geral para todas as blendas. Então, é um tipo de material para ser olhado com muito cuidado, ok? Além do que, a blenda precisa de mais aditivos químicos e aditivo é uma coisa que a gente tem que olhar também com cuidado. Compósitos é diferente de blenda e também é quando você mistura dois diferentes materiais, mas de diferentes categorias. Então, blenda é quando você tem dois polímeros diferentes. Compósitos é quando você tem dois materiais diferentes. É quando você tem polímero e fibra de vidro, polímero e fibra natural, polímero e aço. Então, um pneu pode ser um compósito. Vários materiais da nossa vida são compósitos e a gente costuma lidar pouco com essa questão. Então, compósitos dificilmente passam por reciclagem, onde você tem fusão, reprocessamento. É muito complicado esse tipo de processo para compósitos. Mas compósitos são realmente importantes porque você passa a ter ah, propriedades mecânicas muito superiores. Então, se você tem pedaços de plástico em avião, é porque são compósitos, porque senão não aguentava o tranco. Então, precisa ter um material para reforçar a habilidade do material de aguentar o estímulo mecânico muito intenso. Então, peças estruturais com demanda mecânica acabam sendo compósitos, se você quer que elas sejam feitas de plástico para diminuir peso, para gastar menos combustível, por exemplo. Então, beleza. Então, são definições importantes. Voltamos para a ciência, que é para a história da ciência, que é a questão do nylon. Então, a gente tinha falado aqui do carothers, ok? Polímero. Então, já de cara, falei de polímero, já quis falar o que era plástico, porque isso é uma questão importante para a gente saber. Nylon. O, o, o nylon teve uma história muito louca. Então, em 1929, o Carothers publica esse paper. Em 1931, tem um problema geopolítico dos Estados Unidos com o Japão, que o Japão começou a cortar a venda da seda. E não é da seda chique, da seda de fios em geral, né? Fios, toda a seda não é tão chique quanto a seda mais cara. Então a seda pode ser um material popular. Em 1934, 3 anos depois, Carothers, porque isso foi uma pressão, um estímulo para as empresas buscarem alternativas à seda. E a DuPont, através do Carothers, que era um cientista muito jovem, contratado pela DuPont, produziu nylon pela primeira vez. Isso é uma coisa muito discutida na história da ciência, porque foi serendipidade, quer dizer, foi uma descoberta ao acaso, e causou uma frustração para o Carothers como cientista, que sempre foi um cara genial. E ele falou: Nossa, mas eu não tenho mérito aqui, porque foi por acaso que ele descobriu. 37 saiu a patente do DuPont. Dizem que o nome nylon veio pela. São duas lendas. Uma oficial, não é lenda, né? É oficial, que a DuPont fala que é uma homenagem aos dois maiores mercados da época, que é Nova York e Londres, nylon. Agora, diz a fofoca é que, como a pesquisa começou pela ação japonesa de parar de exportar para o continente, esse é meio, é uma expressão um pouco polêmica, né? Não tem continente e resto do mundo, né? Então, quando o Japão parou de comercializar para o resto do mundo, para os Estados Unidos, para a Europa, e teve essa pesquisa, e aí eles conseguiram, e aí tem essa expressão aqui, now you've lost old Nippons. Agora vocês perderam velhos japoneses, N-Y-L-O-N. Então, isso aí é fofoca. Não quer dizer que é verdade, mas também não podemos descartar. E sempre que se fala de tragédia em ciência, se fala do Carothers, porque 3 semanas depois da patente sair, 1 ano depois dele ter se casado, o Carothers se matou. Então o cara estava no auge da vida dele. Só coisa boa e ele se matou. Assim, vendo de fora, né? A gente não sabe o que aconteceu, mas é muito trágico. E muita gente atribui o suicídio a Pebeu Cicuta. Muita gente atribui o suicídio à frustração que ele tinha como cientista. Essa história é doida, né? Em 1937, no mesmo ano,
em que saiu a patente. O nylon foi apresentado numa feira de Nova York com o slogan feito de carvão, carbono, ar, porque tinha oxigênio, e água, porque tinha hidrogênio e oxigênio. Então, é uma coisa que eu quero chamar a atenção. Tinha um apelo à natureza, tinha um apelo a até alguma coisa um pouco mística, porque tem os quatro elementos da natureza, né? O solo, o fogo, a terra e o ar. Desculpa, a terra, o fogo, a água e o ar. Então, carvão simbolizando a terra, ar e água, faltou o fogo. E isso vai acompanhando a história da ciência, né? Os quatro elementos da natureza, em outras histórias, mas aqui também é atribuído essa ligação com a natureza nesse slogan. E foi um sucesso de mercado. Nylon arrebentou com o mercado. A Dupont é o que ela é hoje em função de muitas coisas, mas eu acredito que muito em função do sucesso que foi o nylon para a época. Então havia briga, mulheres vestindo a meia assim que acabaram de comprar a meia de nylon. Aqui a duas mulheres puxando a meia de nylon, mostrando a força. Aqui a fila para comprar a meia de nylon. Aqui a propaganda da meia de nylon. Então foi um grande sucesso de mercado. Não é só o nylon, mas não é só a meia, né? Mas esse é o case de sucesso que o pessoal mais fala. Agora, peraí, deixa eu mudar o pointer, que eu vou mostrar um filminho para vocês. Então eu queria, são dois trechos que eu vou mostrar de um filme chamado Sabrina, de 1954. Esse filme tem já, estamos em 24, são 70 anos. E é um filme muito legal. Foi refilmado recentemente com Harrison Ford. E vamos lá, deixa eu mostrar esse trecho aqui. Então, só para mostrar as propriedades, aqui é um. Não tem som para vocês, né? Aqui é um dos personagens entrando numa sala, expulsando o pessoal e indo brigar com o irmão, que é o dono da empresa. Porque o irmão tinha arrumado um casamento para ele. Um casamento com o maior produtor de cana da América Central. E aí ele estava tentando explicar. Aí o que ele vai fazer? Ele pega uma arma, aí ele vai tentar explicar por que ele arrumou esse casamento. Primeiro o cara produz cana. Aí, ó, ele vai dar um tiro numa peça de um negócio aí. Aí o cara fala: Ah, por que você está fazendo isso? Ele pega e mostra: Ó, não aconteceu nada. Essa peça resistiu ao tiro. Aí ele pega adora essa cena. Ele pede uma bazuca para a secretária. Ah, fala para o governador mandar uma bazuca para cá, que ele quer testar com uma bazuca também. Aí ele mostra, aí em algum momento nesse trecho aí, um pouco antes ou um pouco depois, ele fala que caramba. Aí ele fala que a matéria-prima desse material é a cana-de-açúcar. Ou seja, tem aquela coisa de vindo da natureza. Até porque muitos polímeros daquela época eram feitos de óleo, que também é da natureza. Óleo de amendoim, óleo de tudo. O pessoal fazia termofixos com isso. Aí ele pede, é divertido, ele pede o isqueiro, né? Aí ele tenta queimar a peça, que não é plástico, isso aí é um vidro, né? Isso aí não tem um plástico que tenha todas essas propriedades, pelo menos não um plástico comum. Aí ele mostra que não queimou. Aí ele pede pro irmão lamber. Lambe. Aí ele vai lamber e fala assim: é doce. E aí ele explica que é feito de cana. O que não tem nada a ver, porque afinal de contas, você faz um monte de coisa de açúcar, mas não fica com gosto doce. Não faz sentido. Como se o monômero sobrasse. E aí tem uma outra cena que não tem a ver com plástico. Eu pulei para outra cena, onde começa a trabalhar com plástico de novo. Aí ele manda entrar secretárias. Aí tem uma peça enorme aí apoiada em dois pontos. Aí ele pede para subir. É uma cena meio cômica, é uma comédia romântica, né? Aí a mulherada vai entrar, aí elas vão subir para mostrar a resistência do negócio. Ele manda o irmão subir também, aí manda o pessoal pular, mostrando como é resistente. E aí no fim, é meio cômica a cena, né? Aí no fim tem aí não tem nada a ver com o plástico, mas para os jovens aí saberem quem é a Audrey Hepburn, é essa moça aqui que fez muito sucesso na época. É,
Então, o que eu tenho eu gosto de mostrar esse filme porque ele é um pouco divertido e também porque ele mostra as propriedades maravilhosas do material plástico. Não são tão boas assim, mas havia essa percepção de que era um material maravilhoso que veio para revolucionar o mercado, de verdade, ele veio para revolucionar o mercado. Ele era leve, ele era transparente, ele não quebrava. Então você podia derrubar uma peça em vez de pegar um bowl de vidro, um pote de vidro que era pesado e quebrava fácil, você tinha um bowl de plástico que não era tão pesado e podia cair no chão e não quebrava. E era transparente, não era tão transparente quanto o vidro, mas era mais transparente que o metal. Então você tinha uma série de vantagens combinadas. E tudo isso associado à natureza. Não havia essa percepção de poluição não consolidada como a gente tem hoje, né? Havia, mas isso é assunto para outra aula. Tem uma aula só disso e aí não é o assunto aqui hoje. Mas esses trechos são para passar essa percepção na história do plástico que são associados à natureza. Então vamos lá, alguns conceitos. Então, primeiro, polímeros são cadeias muito longas. Eu fiz uma brincadeirinha para a gente ter uma noção macroscópica do que é um polímero. Eu peguei o polietileno, vi mais ou menos, fiz umas considerações químicas e determinei um diâmetro virtual para o polietileno, né? Que é o CH2, a unidade monomérica é CH2, CH2, a rigor. Mas um CH2 ele tem um determinado diâmetro. E eu peguei um macarrão, um Barilla número 5, e determinei o diâmetro que já está determinado, peguei o comprimento que já está determinado e dividi um pelo outro, que é uma coisa que a gente costuma usar em química para poder fazer em ciências materiais, mas para determinar uma coisa que a gente chama razão de aspecto. Então, uma fibra, ela tem uma determinada razão de aspecto. Uma rosca de extrusor, ela vai ter uma razão de aspecto, que é quantos diâmetros cabem no seu comprimento. E aí, o que a gente tem aqui no macarrão Barilla número 5 é que a gente tem 227 diâmetros no comprimento do espaguete. A rigor do espagueto, né? Espaguete é plural. É... Aí, se você levar em consideração esse macarrão, que tem 227 diâmetros no comprimento, num polietileno regular, eu tenho 2.174 diâmetros, esse diâmetro virtual que não existe, né, mas eu elaborei com o tamanho da eletrosfera, né, do CH2, do C com dois hidrogênios, considerando um círculo, né? E aí eu peguei o comprimento, considerando o tamanho de cada ligação carbono-carbono, considerando uma linha reta, que não é verdade, e eu cheguei nesse número de 2.174 diâmetros no comprimento. Ou seja, nesse exercício criativo, imaginativo, se você pegar 10 macarrões Barilla e grudar um no outro, você vai chegar num tamanho mais ou menos do que seria um material, um polímero, uma cadeia polimérica, se ela tivesse o diâmetro do macarrão Barilla. Okay? Mas na prática, essas cadeias elas não são retas. É impossível ficar reto. Já vou explicar por quê. Elas são enoveladas. Então eu gosto muito do exemplo do macarrão recém-escorrido, porque ele é todo torto, é uma grande bagunça de minhocas muito compridas e tem espaço entre as cadeias, que é uma coisa muito real, que é uma coisa que acontece. E a gente vai falar disso, que a gente chama de volume livre. Isso aqui é uma lembrança do ensino médio. Então, quando na aula de orgânica, talvez vocês tiveram esse assunto no ensino médio, você pode enxergar uma cadeia que é o CH3CH3, isso é o etano. Então você tem na ligação química dos dois carbonos, você roda, você tem uma capacidade de rotação se a ligação é simples. Se ela é dupla, não, se ela é tripla, não, mas se ela é simples, ela vai rodar no eixo. E ao rodar, você faz com que os hidrogênios fiquem próximos uns dos outros. Se eles estão fora de fase, eles estão mais estáveis. Se eles estão na mesma posição, eles estão mais próximos. E como tem elétrons em volta do hidrogênio, e os elétrons têm a mesma carga, e a mesma carga que se repele, para passar por essa posição que vocês estão vendo aqui, a energia é um pouco maior. Então eu tenho aqui um estado fundamental. Aqui a energia não é zero, né? É o delta de energia é zero. Então,
você tem uma variação de energia, você precisa dessa energia para vencer isso aqui. Caso você não vença essa energia, você vai ter uma situação como essa. Se você tem energia, ó, esse carbono está parado e esse outro vai ficar rodando. Se você não tem essa energia, então se você tem a energia suficiente no meio ambiente, ou num forno, ou no lugar onde ele está, se ele tem essa energia, ele vai ter mobilidade. Se ele não tem, se a temperatura ambiente não é energia suficiente para essa ligação fazer essa rotação, ele não vai ter essa mobilidade. Então, essa estrutura tem vários motivos para uma estrutura ser rígida. Esse é um dos motivos. E aí você vai ter essa molécula sem ter essa mobilidade toda. E aí você vai ter consequências na mobilidade da molécula. Então, se você tem dois carbonos, você tem uma mobilidade de uma molécula pequena. Se você tem vários carbonos, você tem que levar em consideração um movimento cooperativo, porque tem muitos carbonos juntos. E aí você tem, primeiro, para cada carbono, você tem um potencial, que é um cone imaginário, você tem um potencial de rotação. Se vocês lembram, a gente tem 109 graus na aula de química orgânica, né? Carbono sp3, você tem 109 graus de rotação. Potencial de rotação não quer dizer que você vai rodar. Esse filminho aqui, ó, vocês vão ver, esse filminho, ele vai andando à vontade. Ó. Tá andando, tá andando. Mas ele tem uma limitação. Você está vendo que esse cone nunca é plenamente realizado. E tem uns vermelhinhos aqui no meio, acho que dá para ver, né? Estou vendo aqui na gravação. É, essa movimentação depende muito da movimentação de cada carbono, vai depender da movimentação do carbono que está ao lado. E quanto mais perto da ponta, menos depende dessa movimentação. Então, essa é uma coisa interessante de saber. Mais adiante a gente vai poder usar isso. Beleza. Então, movimentos vão depender. Então, voltando aqui, ó, cadeia carbônica. Cadeia polimérica é uma cadeia grande. É uma cadeia grande. Essa cadeia grande tem uma razão de aspecto bem grande, né? É um fio bem grandão. Esse fio ele não vai ser reto, ele vai ser enovelado e vai estar um entrelaçado com o outro. É toda uma grande bagunça, é todo um rolo de fio de lã que o gato gosta de ficar brincando. Para quem faz tricô, a referência ela é boa. É um grande bolo de fios enovelados. Esses fios eles têm uma mobilidade que depende de energia, ou seja, quanto mais energia, mais mobilidade. Essa mobilidade, esse aqui é um exemplo dessa mobilidade, que se você não tem energia suficiente, ele não vai passar por essa barreira da energia da repulsão entre os elétrons, que têm a mesma carga, e a movimentação, ela vai respeitar a limitação dada pelo carbono que está ao lado. Então, isso é um exemplo de uma movimentação cooperativa limitada. Maravilha. E aí, tem uma coisa, um conceito muito importante que vai ser muito relevante para a gente entender por que um material plástico, como essa garrafa aqui que está me ajudando a dar aula, que você tem que se hidratar para dar aula, porque isso aqui é maleável, né? Por uma série de motivos isso é maleável. Voltou ao formato original. Por uma série de motivos esse plástico ele é maleável. E um dos motivos é justamente esse que eu vou mostrar para vocês, que é o volume livre que tem entre as cadeias e que permite essa movimentação. Então, volume livre, eu gosto muito do exemplo do macarrão escorrido, porque, deixa eu voltar para o meu laserzinho, porque o volume livre, ele é bem representado por esse espaço entre as cadeias. E se você pegar um macarrão escorrido, depois que ele resfriou, ele vai se comportar como uma peça única e você pode apertar, tudo bem, ele volta, não tem problema. Se ele não tiver ressecado, ele não vai nem quebrar. E em função, isso acontece também em função de duas coisas: maleabilidade do espaguete, né, do fio do macarrão, e também o espaço que tem entre as cadeias. E esse espaço que tem entre as cadeias poliméricas, a gente chama de volume livre. E é o volume que permite. Vai, não desce. Que permite
que alguma coisa que tem dentro do polímero, por exemplo, se movimente. E isso vai ser muito importante para a gente entender a questão dos aditivos, que a gente vai ver hoje no próximo vídeo dessa mesma aula. Não sei se hoje, porque vocês têm a liberdade de assistir quando vocês podem, mas é nesse conteúdo desse módulo. Então, você tem aqui o volume livre. Esse volume livre, ele sai do estado fundamental, ele vai para um outro lado, a gente chama de estado fundamental, né? Mas ele passa por um estado de transição, que é a movimentação para ele ocupar um volume livre. Quando ele ocupa esse volume livre, o espaço em que ele estava passa a oferecer a possibilidade de mudança de conformação do polímero, que acaba fechando. Ele pode fechar ali, se não fechar, a molécula pode ir e voltar nesse espaço, mas se ele fechar, ele abre outro volume livre e fecha essa molécula ali, que eventualmente, quando tiver um outro volume livre mais ao lado, ela vai se movimentar e aí o tempo todo moléculas que estão dentro do polímero vão ficar se movimentando e é assim que funciona o que a gente chama de difusão, que eu vou dizer depois no outro vídeo, que eu vou aprofundar depois no outro vídeo. E o volume livre ele aumenta com a temperatura, uma vez que a temperatura permite que as moléculas se movimentem mais. Então, quanto mais a molécula bate, mais vai ter volume livre. E um bom exemplo que eu costumo usar é de briga em boate. Você tem uma boate cheia, sai uma briga, alguém começa a bater, dois caras, três pessoas começam a bater uma na outra. E aí o que acontece é que as pessoas que estão em volta vão recebendo parte desse impacto e vão se afastando. E o volume livre é praticamente função disso. As moléculas vão vibrando mais, vão se movimentando mais, vão batendo mais, e aí o volume acaba aumentando, e aí moléculas que estão no meio acabam podendo se movimentar. A peça inteira acaba ficando mais flexível, que é o que acontece quando peças ficam mais amolecidas. É diferente de fusão. Fusão é outra história. Mas tudo bem, não é o assunto agora. E transição vítrea é outro conceito importante. Eu acho que é o mais importante da aula de hoje. Transição vítrea. Transição vítrea explica por que alguns materiais se tornam quebradiços a partir de uma determinada temperatura, ou o contrário, por que alguns materiais duros se tornam maleáveis a partir de uma determinada temperatura. Do ponto de vista formal, a gente diz que transição vítrea é uma pseudo-transição de fase, porque eu não estou mudando de fase, um sólido continua sólido. Mas ele tem uma característica legal. Se você tem uma fusão, por exemplo, aqui imagina que aqui no eixo Y é calor e no eixo X, vamos aqui T, mas vamos supor que aqui é T, vamos supor que aqui é T de temperatura e esse calor é a capacidade de calor absorvida, por exemplo. Vamos supor que isso aqui é volume no lugar de calor, que acho que fica mais fácil de entender. Eu não tinha um gráfico de volume, né? Mas vamos supor no lugar de calor, volume. Nesse caso, você está aumentando a temperatura, o volume vai aumentando de pouquinho. Chega uma hora que o volume aumenta muito. Por quê? Porque aconteceu a fusão, que é nada mais do que a destruição dos cristais, no caso do polímero, no caso de várias outras substâncias que passam, que têm essa propriedade de cristalizar. Então ele tem o que a gente chama de descontinuidade. Eu tenho um salto de volume. Não é um salto, em geral é uma coisinha que vai mudando um pouquinho aqui e depois vai diminuindo a mudança. Mas no meio do caminho você vê que tem sempre duas inflexões. E aí você tem um ponto de inflexão no meio. Se fizer para quem gosta um pouquinho mais de matemática, se você fizer uma derivada disso aqui, você vai ter um pico bem no meio aqui. Mas o que a gente tem aqui é uma descontinuidade. Na transição vítrea, que é uma pseudo-transição de fase, você não tem descontinuidade. O que você vai ter é um aumento do volume, vai aumentando o volume, vai aumentando o volume. Chega uma hora que o aumento do volume vai obedecer outra taxa. Então, o aumento do volume em função da temperatura tem outra taxa porque eu passo a ter uma dinâmica de movimentação de cadeia diferente. Então, isso tem uma série de motivos. Não, aqui é uma apresentação do conceito só para vocês saberem que existe e, e poderem conversar sobre esse tema, entender a manifestação macroscópica na nossa vida, tangível, do que é a transição vítrea. Então, não vamos nos aprofundar, mas para vocês saberem que isso existe. Então, a partir desse momento da transição vítrea, onde as propriedades mudam, a gente costuma ter
a principal propriedade para a gente é a maleabilidade. O material fica mais maleável. Abaixo dessa temperatura de transição vítrea, ele fica menos maleável. Então, aqui tem uns exemplos. Então, por exemplo, chiclete. No cabelo, vocês já devem conhecer os N métodos para a gente tirar chiclete de cabelo. Um dos métodos é você colocar gelo. Colocando gelo, ele vai para baixo da temperatura de transição vítrea e fica mais fácil de tirar, ele fica mais quebradiço. Não é qualquer gelo. Então, se você puder pegar o gelo de congelador autolimpante, ele pode estar a menos 18, menos 20, mas ele pode estar perto de zero, porque essa é a tática do autolimpante, né? O congelador autolimpante ele está oscilando a temperatura e ele passa um período pequeno a uma temperatura um pouco acima de zero, para garantir que o gelinho que forme ali no congelador derreta e escorra. Isso não vai interferir no gelo das peças maiores, né? Como tem uma capacidade calorífica maior por causa da massa, ele não perde o congelamento. Mas você pode ter pego o gelo numa hora em que a transição, a variação de temperatura está próxima de zero. Se você pegar num freezer, que também vai ter variação de temperatura, mas sempre para baixo, para bem abaixo de zero, aí você pode ter até menos 20, menos 25. Eu já peguei num congelador que não era autolimpante, eu peguei menos 35. Eu usei bastante congelador para experimentos com congelamento, né? Com crioreatores. E eu já peguei congelador não autolimpante com menos de menos 30 graus. Então, esse gelo de freezer é o gelo bom para você fazer isso, porque aí você tem mais taxa de troca de calor. Ferro de passar roupa com vapor, o vapor serve para poder aumentar, para diminuir a temperatura de tração vítrea e tornar o material mais maleável e próximo da temperatura do ferro. Então, o vapor ajuda para alguns tecidos que são sensíveis à água como vapor, porque ela atua como plastificante, que a gente vai ver no outro vídeo de aditivos. O que, que significa plastificante? Essa foto aqui está mostrando o PP, é um doce que eu fui comer com minha sobrinha, a gente saiu para comer. Essa é a mão da minha sobrinha, a tatuagem dela aqui. É, e ela estava mostrando, a gente foi pedir, era uma franquia de um fast food, e vinha esse mousse de sobremesa dentro do potinho. E eles não faziam ali. Essa mousse era transportada, era um lugar muito pequeno, então eles recebiam o alimento da franquia. E aí estava na cara e estava não estava estragada a comida, estava estragada a embalagem estava com essas fraturas embaixo. E aí eu fui ver o material, era polipropileno, e isso aí para mim, obviamente, a temperatura de transição vítrea do polipropileno por volta de 0 graus, e se isso veio transportado num lugar refrigerado, muito refrigerado, ele passou para baixo da temperatura de tração vítrea, e e se não tem estímulo mecânico, não tem problema. Agora, se tem estímulo mecânico, se tem alguém que foi apertar, se no transporte bateu um no outro, ele vai quebrar. E é um exemplo da transição vítrea, o material fica frágil. E lamber selo também é um exemplo de transição vítrea muito parecido com o exemplo do ferro a vapor. Então, antigamente, quando a gente lambia selo, eu lambi muito selo para minha mãe quando era criança. É, a água da saliva nossa entra em contato com um polímero que é hidrossolúvel, mas não tão solúvel assim, mas interage muito bem com a água. E aí o que acontecia é que a água permeava pelo polímero, atuando como plastificante, ele ficava mais amolecido. Você apertava o selo na superfície do papel, que é um material fibroso e enrugado. Nesse processo estava acontecendo a secagem, então ele ficava maleável por pouco tempo. Quando você colava, o adesivo permeava pelas fibras e aderia às fibras. E quando secava, ele já estava aderido, tanto que quando você tirava o selo, você rasgava o papel, porque o adesivo permeava a fibra do selo e permeava a fibra do envelope. Então ele fazia adesão entre essas duas coisas e aí você acabava rasgando. Mas o fato dele permear pelas fibras dependia da água. E a água estava atuando como plastificante. Tá bom? Então, beleza. Espero ter dado uma boa visão do,
do assunto, aí, falando desses exemplos práticos. E aqui é uma medida que a gente costuma fazer no laboratório. Então, aqui é uma peça plástica. Essa aqui, o eixo Y, é a tensão. E o eixo X é a deformação. Então, aqui, ó, a 4 graus, eu coloco uma tensão enorme e a deformação é muito pequena. Conforme eu vou aumentando a temperatura, 20 graus, 30 graus, 40 graus, a peça vai amolecendo. Eu vou aplicando uma tensão menor e ele deforma mais. Chega uma hora que ele não. E esse ponto que ele para aqui é porque ele quebrou. O que acontece aqui é que conforme vai passando o tempo, vai passando a temperatura, vai aumentando a temperatura, o material começa a se comportar de maneira fluida. Então ainda é uma peça, mas agora ele deforma, ou seja, cheguei na temperatura de transição vítrea, que não é nem 40 e nem 50, é alguma coisa entre 40 e 50, ok? Maravilha. Para a área de microplástico, quando a gente faz pesquisa em microplástico, a temperatura de transição vítrea ela tem uma função importante. Primeiro, para eu quebrar as amostras. Para quebrar a amostra, eu consigo usar uma coisa que a gente chama moagem criogênica. E para quebrar polipropileno é muito fácil. Porque de 0 a menos 20 graus, dependendo dos aditivos que se coloca ali, eu consigo quebrar o polipropileno. Polietileno é de menos 80 a menos 100 graus. Então a temperatura de transição vítrea dele é muito baixa, então é muito difícil achar um ênio criogênico eficiente para poder quebrar o polietileno. E não é a única propriedade. Então uma coisa importante é que tem polímero que precisa também de uma transição dúctil frágil, que abaixo da temperatura de transição vítrea, ele aguenta o tranco. Então o PET é um exemplo. Então quando você vai ver a tabela com a transição vítrea do PET, você vai ver 70, 85, então a temperatura ambiente eu devia estar quebrando a garrafa da Coca-Cola. E não quebra, ela aguenta muito bem o tranco, até porque ela aguenta um tranco bom, que é da pressão interna dos gases do refrigerante, né? Mas é porque também você tem que levar em consideração outra temperatura de transição, que é a temperatura de transição dúctil frágil, que para muitos polímeros acompanha a temperatura de transição vítrea. Para outros não. Então, não é a única propriedade do polímero, mas é uma propriedade muito importante para levar em consideração a temperatura de transição vítrea, que é que a gente usa muito, muito, muito mesmo para explicar propriedades de polímeros. Beleza, seguimos. Outra coisa importante é que polímeros podem ser cristalinos. E eu adoro o exemplo do miojo porque é muito parecido com o cristal de verdade, porque o cristal ele se monta desse jeitinho, num zigue-zague, e ele é organizado. E isso responde por algumas propriedades do polímero. Não é todo polímero que é cristalizável. Precisa ter umas condições. Ele precisa ter, por exemplo, encaixe, precisa ter uma boa repetibilidade. Tem algumas outras coisas que a gente não viu aqui, que a gente vê em química de polímeros, que é a taticidade. Então, é o jeito mais ou menos como as moléculas, por mais que o monômero esteja bonitinho, do jeitinho que a gente imagina, a taticidade é para que lado um grupo pendente, né? Polietileno é CH2, CH2, CH2 é uma molécula muito simples. Agora, um polipropileno é CH2, CH, CH3. CH2, CH, CH3. CH2, CH, CH3. Poliestireno é CH2, CH ligado a um anel aromático. CH2, CH ligado a um anel aromático. CH2, CH ligado a um anel aromático. Elas são mais complicadinhas. Então, dependendo do lado em que está o grupo pendente, se você tiver regularidade, todos do mesmo lado, ou todos alternando o lado, ele consegue cristalizar. Se você não tem regularidade, que a gente costuma chamar isso de atático, aí ele não forma cristal. Em geral, ele é uma graxa. Então, isso tem outras coisas abaixo da superfície para a gente considerar, que não é o caso aqui, é só para dar uma noçãozinha de ciência de polímeros. Mas para todo polímero que for cristalino, que tiver possibilidade de cristalizar, essa cristalinidade ela vai variar de acordo com o tratamento que eu dou e na aula de degradação, de intemperismo, a gente vai ver também como que eu formo materiais mais cristalinos em função da degradação. E isso vai influenciar nas propriedades. Então, por exemplo, o material mais cristalino, isso aqui é cristalino por causa da degradação, essa cadeirinha, ele vai ficar mais quebradiço. E quanto mais cristalino, mais opaco. Então, isso vai variar nas propriedades do material. Um para-choque, por exemplo, ele não pode ser totalmente cristalino, porque senão ele vai quebrar com qualquer coisa,
mas ele tem que ser parcialmente cristalino para poder aguentar o tranco do impacto, mas ele também tem que ser muito amorfo para aguentar que a gente está manobrando o carro, encosta no outro carro, dá uma fundadinha no para-choque, percebe que fez cagada, volta e o para-choque volta também. Então é graças a essa natureza dual de ser amorfo e cristalino, é que ele aguenta o impacto, mas ele também é maleável. Então beleza, é isso. E agora abro para perguntas. Tem um fórum, então se você não entendeu alguma coisa ou gostaria de trocar uma ideia, se você tem um exemplo que você vê de plástico, que você acha que a explicação desse comportamento se encaixa em alguma das coisas que a gente falou, pode colocar lá no fórum, ou se você quer saber por que ele se comporta de um determinado jeito e eu não falei nada que pudesse explicar isso, também coloca lá no fórum que a gente aprofunda. Aqui na aula a gente dá os conceitos que a gente planejou, mas não quer dizer que eu não possa explicar uma coisa adicional e nem criar um vídeo extra para vocês, caso tenha alguma pergunta que demande um vídeo. Aí basta vocês colocarem no fórum desse módulo, desse vídeo, está logo abaixo do vídeo. Abaixo desse vídeo vai estar os slides da aula e depois vai ter um fórum. Então fiquem à vontade de postar o que vocês quiserem ali, compartilhar uma impressão sobre algum plástico que vocês conhecem, alguma coisa ou de qualquer coisa desse vídeo, tá bom? Valeu, até mais.